Você treina pesado, controla a alimentação, compra whey, conta a proteína, tenta dormir melhor, mas chega o final de semana e você pensa, uma bebidinha não vai fazer diferença nenhuma, né? Agora, imagine a seguinte situação. Você acabou de fazer um treino intenso de musculação, seu corpo está recebendo proteínas, você está fazendo tudo o que precisa para estimular o crescimento muscular. Mas algumas horas depois, você consome uma grande quantidade de álcool. A pergunta é, o álcool pode literalmente atrapalhar os sinais que dizem para o seu músculo crescer? A resposta é sim, pode. E existe uma das principais vias envolvidas nesse processo que merece muita atenção, a famosa mTOR. E antes que você pense que isso é apenas mais um vídeo dizendo álcool é proibido para quem treina, não é isso. A ciência é mais interessante e mais complexa do que isso. Porque a dose, a frequência, o momento em que você bebe e a sua alimentação podem mudar bastante o impacto. Mas se você é um atleta natural e está tentando extrair o máximo possível dos seus treinos, este vídeo pode fazer você enxergar o álcool de uma forma completamente diferente. Hoje eu vou explicar por que o álcool pode atrapalhar a hipertrofia, o que acontece com a famosa via mTOR, por que beber proteína junto com álcool não resolve completamente o problema, como o álcool pode afetar recuperação e desempenho e por que esse efeito pode ser especialmente relevante para atletas naturais. Eu sou farmacêutico e aqui no canal O Alquimista Farmacêutico, a ideia é entender substâncias e medicamentos com base na ciência, sem terrorismo e sem exageros. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos entender por que uma noite de bebedeira pode fazer muito mais do que simplesmente adicionar algumas calorias à sua dieta. Como o músculo cresce. Para entender por que o álcool pode atrapalhar seus ganhos, primeiro precisamos entender uma coisa. Músculo não cresce enquanto você está levantando o peso. O treino é o estímulo. É como se você estivesse mandando uma mensagem para o seu cérebro. Ei, esse músculo precisa se adaptar. Da próxima vez, precisamos estar mais fortes e mais preparados. Depois do treino, começa o processo de recuperação e, de forma simplificada, a hipertrofia muscular depende do equilíbrio entre duas coisas, síntese de proteína muscular e degradação de proteína muscular. Se, ao longo do tempo, a síntese supera a degradação, você pode acumular mais proteína muscular e gerar hipertrofia. E uma das principais vias envolvidas na regulação desse processo é a mTORC1. O que é a mTOR? Pense na mTOR como uma espécie de central de controle de crescimento muscular. Ela recebe informações do ambiente, por exemplo, tem aminoácidos disponíveis, tem energia suficiente, o músculo recebeu um estímulo mecânico, existem sinais hormonais favoráveis. Quando as condições são adequadas, a mTORC1 ajuda a ativar processos envolvidos na síntese de proteínas musculares. Em outras palavras, você treina, você fornece nutrientes, seu músculo recebe sinais para aumentar a produção de proteínas e a mTOR participa dessa conversa. O treinamento de força é um dos grandes estímulos para ativar essa sinalização. Os aminoácidos, especialmente a leucina, também participam desse processo. Por isso, treino e alimentação funcionam tão bem juntos. Você dá o estímulo e fornece o material para construir. Mas agora entra o álcool. Porque enquanto o treinamento tende a estimular essa maquinaria anabólica, o álcool pode puxar na direção oposta. Uma revisão científica publicada sobre álcool, exercício resistido e sinalização da mTOR concluiu que o exercício de resistência tende a estimular a via mTORC1, enquanto o álcool agudo pode prejudicar essa sinalização. Os autores destacam, porém, que o tamanho do efeito depende de fatores como dose, sexo, alimentação e contexto do treinamento. Como o álcool atrapalha a mTOR? Aqui é importante entender uma coisa. O álcool não parece agir como um simples interruptor que desliga completamente a mTOR. Não é bebeu uma cerveja, mTOR desligou. O processo é muito mais complexo.
O que os estudos mostram é que, especialmente após doses elevadas de álcool, pode ocorrer uma atenuação da sinalização anabólica induzida pelo exercício. Ou seja, você treina e ativa determinadas vias que favorecem a síntese proteica, mas o álcool pode diminuir parte dessa resposta. Em estudos experimentais, o álcool foi associado a alterações na ativação de componentes importantes da via mTOR-C1, incluindo a própria mTOR e a S6K1, dependendo do protocolo e das características dos participantes. E por que isso importa? Porque imagine que você passou 1 hora treinando pesado. Você faz agachamento, supino, remada, chegou perto da falha. Gerou um grande estímulo para o corpo se adaptar. É como se você tivesse aberto uma grande obra. Os trabalhadores chegaram, os materiais estão disponíveis, o projeto está pronto. E então, alguém reduz a eficiência da equipe de construção. A obra pode continuar, mas talvez não funcione na velocidade máxima que poderia. Essa é uma forma simples de imaginar o que o álcool pode fazer com a resposta anabólica após o exercício. O estudo que chama muita atenção. Agora vem uma das partes mais interessantes. Um estudo bastante citado avaliou o que acontecia quando indivíduos realizavam exercício intenso e depois consumiam álcool. Os pesquisadores compararam diferentes condições, incluindo álcool com carboidrato e álcool com proteína. E aqui está o ponto importante. Mesmo quando havia ingestão de proteína, o álcool ainda reduziu a síntese de proteína miofibrilar em comparação com a condição de proteína sem álcool. Na condição com álcool e proteína, a redução foi de aproximadamente 24%. E na condição com álcool e carboidrato, a redução chegou a aproximadamente 37% em comparação com a condição de proteína sem álcool. Agora atenção! Isso não significa que se você beber uma cerveja vai perder 37% dos músculos. Não é isso. Esse estudo utilizou uma dose elevada de álcool em um protocolo experimental específico. Mas o estudo é extremamente interessante porque mostra uma coisa importante. Beber proteína depois do treino não necessariamente neutraliza completamente os efeitos negativos de uma grande ingestão de álcool. Ou seja, o whey não é um escudo mágico contra o álcool. Você não pode pensar, vou beber bastante, mas tomei meu whey, então está tudo resolvido. Não necessariamente. Mas o álcool não tem calorias, então ele não ajuda no bulking? Esse é outro ponto curioso. O álcool fornece energia, aproximadamente 7 calorias por grama. Então algumas pessoas pensam, se eu estou em bulking, essas calorias podem ajudar. O problema é que caloria não é sinônimo de estímulo anabólico. Você pode estar consumindo energia suficiente e ainda assim prejudicar outros aspectos importantes para a recuperação e adaptação muscular. Além disso, o álcool pode facilmente substituir alimentos mais nutritivos. A pessoa deixa de consumir uma refeição adequada e consome centenas ou até milhares de calorias provenientes de bebidas alcoólicas. Sem falar que o álcool pode afetar escolhas alimentares, hidratação, sono, recuperação e, dependendo da quantidade e frequência, diversos processos metabólicos. Então pensar apenas, tem calorias então serve para bulking, é uma visão extremamente limitada. Seu corpo não é uma simples calculadora de calorias. A qualidade do estímulo e o ambiente metabólico também importam. E os hormônios? Testosterona e cortisol. Outro mecanismo frequentemente discutido envolve o ambiente hormonal. Em alguns estudos, doses elevadas de álcool após o exercício foram associadas a aumento do cortisol e redução da relação testosterona-cortisol. Uma revisão sistemática concluiu que, embora vários marcadores de desempenho não tenham apresentado alterações claras no curto prazo, a recuperação após treino resistido mostrou sinais como aumento do cortisol, redução da testosterona e diminuição da síntese proteica em determinados estudos. Mas é importante não exagerar aqui. O raciocínio não deve ser: bebi álcool e minha testosterona caiu, então não vou ganhar músculo. A fisiologia hormonal é muito mais complexa.
Você não constrói músculo ou perde músculo simplesmente por causa de uma única medição hormonal. Mas alterações hormonais podem fazer parte de um ambiente menos favorável à recuperação, especialmente quando o consumo de álcool é elevado ou frequente. E, em homens, o consumo excessivo e crônico de álcool está associado a efeitos negativos sobre a produção de testosterona, envolvendo mecanismos como estresse oxidativo, inflamação e ativação do eixo do estresse. E o desempenho físico? Agora você pode pensar, tudo bem, mas no dia seguinte eu consigo treinar normalmente. Talvez consiga, e isso é importante. A ciência não mostra que o álcool necessariamente destrói imediatamente sua força ou impede completamente a recuperação muscular de curto prazo. Por exemplo, alguns estudos não observaram prejuízo claro da recuperação de determinadas medidas de força após uma única sessão de exercício e ingestão de álcool. Mas aqui está o problema. Você não precisa perceber uma queda gigantesca no desempenho para que suas adaptações de longo prazo sejam prejudicadas. Hipertrofia é um processo acumulativo. Você não constrói um físico em um treino, você constrói um físico com centenas de treinos, talvez milhares. Então imagine que, repetidamente, você treina pesado, consome álcool em grande quantidade, prejudica parte da recuperação, atrapalha o sono e potencialmente reduz a qualidade do próximo treino. O problema pode não ser um único episódio, o problema é a repetição. Por que isso pode ser ainda mais importante para atletas naturais? Agora chegamos a um ponto muito importante. Por que o álcool pode ser particularmente relevante para quem é natural? Porque o atleta natural depende totalmente da sua própria fisiologia para criar um ambiente favorável à adaptação. Ele depende de treinamento bem estruturado, recuperação, alimentação, ingestão adequada de proteínas, sono e consistência. Quando você não utiliza substâncias anabolizantes, existe uma razão ainda maior para tentar aproveitar ao máximo os estímulos que você gera. Isso não significa que uma pessoa que utiliza esteroides está protegida dos efeitos do álcool, mas o atleta natural geralmente tem uma margem menor para desperdiçar fatores importantes para a sua recuperação. Pense em dois atletas. O primeiro tenta otimizar tudo, treina bem, dorme bem, come corretamente e mantém uma rotina consistente. O segundo faz praticamente a mesma coisa, mas frequentemente transforma o período pós-treino ou final de semana em episódios de consumo elevado de álcool. Ao longo de meses ou anos, essa diferença pode começar a importar, especialmente porque a hipertrofia é resultado de pequenas adaptações acumuladas. Então eu nunca posso beber? E aqui vem a resposta mais importante desse vídeo. Não é necessário entrar em pânico por causa de uma bebida ocasional. A ciência não permite afirmar que uma única dose moderada de álcool vai destruir seus ganhos. Os efeitos dependem da quantidade, da frequência, do momento em que você consome, do estado nutricional, do tipo de treinamento e provavelmente de características individuais. O maior problema parece estar relacionado especialmente a episódios de consumo elevado, principalmente próximos ao período de recuperação do exercício. Então existe uma enorme diferença entre eu ocasionalmente tomo uma bebida e eu treino pesado e frequentemente tenho episódios de consumo elevado de álcool. Esses dois comportamentos não devem ser colocados no mesmo nível. Como reduzir o impacto se você quer beber? Se o seu objetivo é maximizar hipertrofia e desempenho, a estratégia mais eficiente é simples: reduzir a quantidade e a frequência do álcool. Se você decidir beber, algumas atitudes fazem sentido do ponto de vista prático. Primeiro, evite transformar o período imediatamente após um treino pesado em uma sessão de consumo elevado de álcool. Segundo, não use proteína como desculpa para beber. Tomar whey não elimina automaticamente o impacto de uma grande quantidade de álcool. Terceiro, priorize sua ingestão adequada de alimentos e proteínas. Quarto, cuide do sono.
porque uma noite de consumo elevado pode prejudicar não apenas um mecanismo isolado, mas vários fatores que participam da recuperação. E quinto, se você é atleta ou está em uma fase em que o desempenho é prioridade máxima, talvez seja interessante pensar no álcool como algo que pode comprometer parte da sua preparação e não como algo completamente neutro. Então vamos resumir. O álcool pode atrapalhar seus ganhos porque ele pode reduzir a síntese de proteína muscular, atenuar parte da sinalização anabólica relacionada a mTOR-C1, interferir na recuperação após o exercício, alterar determinados marcadores hormonais, especialmente após doses elevadas, e potencialmente prejudicar outros fatores importantes para o desempenho e a adaptação, como alimentação e sono. Mas a mensagem não é "uma cerveja acabou com seus ganhos". A mensagem é outra. Se você treina durante meses para criar pequenas adaptações positivas, o consumo frequente e elevado de álcool pode começar a trabalhar contra você. O músculo é construído com consistência. Cada treino é um pequeno investimento. E a pergunta é: o álcool está sendo apenas uma pequena parte da sua vida social ou está atrapalhando repetidamente o retorno do investimento que você faz na academia? E talvez essa seja a principal reflexão para um atleta natural. Você não precisa ser perfeito, mas quanto mais competitivo for o seu objetivo, menos sentido faz investir tanto esforço no treinamento e ao mesmo tempo ignorar fatores que podem prejudicar a adaptação. Agora eu quero saber: você costuma beber álcool mesmo estando em fase de ganho de massa muscular? E principalmente, você já percebeu alguma diferença no seu desempenho depois de uma noite bebendo? Deixa aqui nos comentários. Se este vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal. Porque aqui no O Alquimista Farmacêutico nós não tratamos substâncias como milagres ou vilãs. Nós tentamos entender o que a ciência realmente diz. Até o próximo vídeo.